Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 13. O Mundo Sem Culpa. Seção 4. A Função do Tempo. E agora, a razão pela qual você tem medo desse curso deveria ser evidente, pois esse é um curso sobre o amor, porque é sobre você. Foi dito a você que a sua função nesse mundo é curar, e a sua função no céu é criar. O ego ensina que a sua função na Terra é a destruição e que você não tem nenhuma função no céu. Assim, ele quer te destruir aqui e te enterrar aqui, não te deixando nenhuma herança, exceto o pó, do qual pensa que você foi feito. Na medida em que está razoavelmente satisfeito contigo, segundo o seu próprio raciocínio, ele te oferece o esquecimento, que é o nosso sono aqui, né? O estado não desperto. Quando vem a ser abertamente selvagem, ele te oferece o inferno, que no meu entendimento são todos esses sofrimentos profundos que o ser humano pode passar. No entanto, para você, nem o esquecimento e nem o inferno são tão inaceitáveis quanto o céu. Ele trazendo de novo que a gente tem medo da nossa própria luz, da nossa própria perfeição, porque a gente prefere o esquecimento e o inferno do que estar nesse estado de consciência chamado céu. A sua definição de céu é inferno e esquecimento. E você pensa que o céu real é a maior ameaça que poderia experimentar. Pois inferno e esquecimento são ideias que o ego inventou e ele está inclinado a demonstrar a realidade dele para estabelecer a sua própria realidade. Se a sua realidade, ou seja, a realidade do ego, é questionada, você acredita que a sua também é. Olha só, gente, como a gente vincula o tempo todo o nosso ser mais elevado com o ego. Pois acredita que o ataque é a sua realidade e que a tua destruição é a prova final de que você estava certo. E se a gente aceita a morte como uma realidade, o sofrimento como uma realidade, porque a gente acha que esse é o caminho mesmo de evolução aqui do ser humano e pronto. Só isso, né? É um entendimento extremamente limitado. Nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a parte do fato de que estava errado? Olha o que ele trouxe para a gente nessa questão. Se nessas circunstâncias, nesse cenário todo que o ego arma, que ele cria, não seria mais desejável a gente estar errado nesse entendimento, mesmo sem saber que de fato a gente está errado? E por que que a gente não chega a ter esse tipo de reflexão? Porque a gente não questiona nada, a gente aceita tudo como uma verdade absoluta e pronto. A gente não faz as buscas que necessita, as buscas internas. A gente não questiona essa insanidade que o mundo vive. A gente acha que é certo e pronto. Embora talvez se pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que ela prova que há vida. Mesmo a vida passada, que a morte poderia indicar, só poderia ter sido em vão se é nisso que ela termina, ou seja, na morte, e se é disso que ela precisa para provar que, de alguma forma, foi vida. É bom entender isso aqui de forma mais aprofundada, porque trouxe aqui, embora talvez a gente pudesse argumentar que a morte sugere que houve vida, ninguém poderia alegar que a morte prova que há vida. Por quê? Porque tem gente que vive aqui esse espaço-tempo aqui chamado teoricamente de vida, mas que não viveu, estava no estado de dormência, estava dormindo, então não teve vida real. Você questiona o céu, mas isso você não questiona. Olha que incrível. No entanto, poderia curar e ser curado se questionasse isso. É aquilo que eu falei agora mesmo, a gente não traz nada para reflexão, não questiona, será que isso é certo mesmo? Que essa insanidade toda é verdadeira? Será que é isso que Deus criou para a gente verdadeiramente?
Mas não, né? Porque quem está criando isso tudo é o nosso estado de ignorância, de ignorar a verdade, de ignorar, de fazer as buscas que precisa. E olha a outra questão que ele traz. E mesmo que você não conheça o céu, não poderia ser ele mais desejável do que a morte? Tem sido tão seletivo no seu questionamento quanto na sua percepção. Ou seja, zero seleção, né? A gente não questiona nada, porque a gente acha que a percepção, que tudo que a gente percebe é real, e o nosso questionamento também a gente acredita na percepção, então a gente não tem que questionar nada. Uma mente aberta é mais honesta do que isso. Ainda traz essa crítica construtiva. O ego tem uma estranha noção de tempo e é com essa noção que você poderia começar o seu questionamento. Olha a dica aí, gente. O ego investe maciçamente no passado e no final ele acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembre-se de que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a sua própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado e, assim, evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos, sem a intervenção do presente, pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro, interpretando o presente em termos passados. Eu vou tentar trazer um pouco de entendimento aqui sobre isso que foi falado. O que o ego faz? Ele não permite que a gente se desapegue do passado, de todo o sofrimento do passado. Por isso que a gente está guardando tudo lá no medo, no subconsciente, a culpa, todos esses aspectos. Por quê? Se a gente vai liberando aos poucos essas questões emocionais, esses sofrimentos, a gente para de vincular, de se aprisionar no passado. E quando a gente para de se aprisionar no passado, a gente consegue criar um futuro diferente. O nosso estado de presença, o estado de estar agora no momento chamado agora, é que nos salva do passado. Porque quando eu estou aqui no meu presente, agora fazendo essa lição, e a minha mente está preocupada, nossa, o que vão achar da minha fala? O que vão pensar? Será que eu vou ser julgada? Nossa, como as pessoas estão recebendo isso? Ou então eu estou preocupada, eu tenho que fazer almoço. Ou então eu começo a me preocupar com o dinheiro que eu preciso para pagar uma conta, se eu vou conseguir ou não. Ou então eu estou distraída na televisão, olhando as notícias do mundo que não vão mudar nada no meu ser, mas sim vão alterar a minha frequência vibracional para algo muito mais baixo do que aquele momento que eu liguei a televisão. O que eu estou querendo dizer é que todas essas distrações mentais, todas, me tiram do momento presente. Porque o meu corpo está aqui agora, mas a minha cabeça está em diversos lugares, a minha mente está em diversos lugares. Aí eu estou fora do presente. E é isso que o ego utiliza. Porque se eu não estou no momento presente, eu posso repetir o meu passado de forma inconsciente no presente e projetar esse mesmo passado de sofrimento no futuro. É por isso que as pessoas não se curam e vão só ampliando as suas dores emocionais, as suas inconformações, as suas angústias, os seus medos, porque estão aprisionadas ainda no passado, mas aí vira para si mesmo ou para o outro e fala assim: não, eu já superei tanta coisa na minha vida, o meu passado está lá. Não, mas eu estou aqui num estado de sofrimento tão grande que a minha mente não consegue estar liberada nesse momento presente, porque ela está sempre ocupada. E hoje é muito fácil a gente se perder, porque são tantas as distrações. Isso eu trouxe para algumas que a gente ainda controla. Mas vai lá, pega o seu celular ou liga o computador e vai para a internet. Você é capaz de perder horas imensas do seu dia. Isso tudo você está viajando, entre aspas, né, na vida de outras pessoas e abrindo mão da sua própria vida. Porque quando você está lá
olhando a vida do outro, vendo as conquistas do outro, ou os traumas ou os problemas da vida do outro, você está deixando de olhar para a sua própria vida. Essas são as distrações do ego, entende? Eu sei que parece assim, você vai pensar, nossa, então eu tenho que parar de ver tudo. Não, escolha aquilo que vai te acrescentar, que vai te fazer enxergar por que você está com a vida tão sofrida, por que tudo é difícil para você, por que você sente tantas dores, por que você não consegue relacionamentos saudáveis, por que a sua vida financeira é bagunçada. Mas é justamente porque a sua mente está pré-ocupada. Tem tantas coisas ali que não tem a ver com você, mas que você encheu, ocupou a sua mente, está muito ocupada, que aí você não consegue pensar na sua própria vida. Não consegue pensar para fazer as próprias transformações. Isso é muito importante a gente entender, gente, porque é a partir desse entendimento que a gente vai conseguindo trazer um entendimento mais aprofundado sobre aquilo que a gente realmente tem que fazer para mudar a nossa vida, para a gente viver nesse estado aqui de consciência chamado Reino dos Céus. Eu vou retomar a leitura. O agora, a palavra agora aqui está entre aspas, não tem qualquer significado para o ego. O presente apenas lembra a ele feridas passadas e ele reage ao presente como se fosse o passado. O ego não pode tolerar a liberação do passado e, embora o passado já esteja acabado, o ego tenta preservar a sua imagem, respondendo como se ele estivesse presente. O que acabou de dizer aqui é que o ego ele busca preservar essa imagem do passado, sejam os sofrimentos ou sejam todas aquelas alegrias que a gente teve, porque isso também aprisiona. Com isso, a gente pode trazer um entendimento meio superficial sobre a depressão. É porque algo em nós deprimiu. Eu tinha uma vida feliz antes, no meu passado, eu era alegre, aí às vezes perdeu alguma pessoa, ou então às vezes a vida mudou, ficou um pouco mais difícil agora nesse momento. Então a pessoa ficou aprisionada lá, na dor de não ter mais aquela alegria. E de uma forma mais aprofundada, isso é querer controlar a vida, é querer estar no controle. Não, eu quero que a vida seja alegre o tempo todo, que seja feliz. Só que na condição humana, nós vamos ter que aprender a lidar tanto com o sofrimento quanto com as alegrias aqui, mas sem nos apegarmos a nada, porque nada é nosso. Na verdade, a gente está aqui para experienciar tudo aquilo que nos acontece da melhor forma possível. A vida mudou, tá bom, é isso que eu tenho agora? Então, o que eu faço com isso? Como eu devo agir? Qual a minha melhor versão para agir nessa situação? É sempre assim, gente, é uma tomada de consciência completa. Só para contextualizar, eu vou retomar só esse finalzinho. Então, o ego tenta preservar o passado, a imagem do passado, respondendo como se ele estivesse presente. Ele dita as suas reações, aqueles que você encontra no presente, a partir de um ponto de referência no passado, obscurecendo a sua realidade presente para você. Então, a gente vai reagir aos outros de acordo com as nossas feridas emocionais do passado. Com efeito, se você decidir os ditames do ego, as regras do ego, você reagirá ao teu irmão como se ele fosse outra pessoa, e isso com certeza te impedirá de reconhecê-lo como ele é, e receberá mensagens do seu irmão saídas do seu próprio passado, porque ao fazer com que ele seja real no presente, ao fazer com que o passado seja real no presente, você está se proibindo de deixar que o passado se vá. Assim, você nega a ti mesmo a mensagem de liberação que todo irmão te oferece agora. Agora que essa palavra está em letra itálica, ou seja, é o presente, é um presente literalmente, pois o agora é esse momento em que a gente ressignifica tudo, que a gente se conecta com o nosso Criador, que a gente consegue entender as respostas de sabedoria que a vida está mandando para a gente. Por quê? Porque todo irmão, todo aquele com o qual a gente cruza o nosso caminho, ele está trazendo uma oportunidade de cura para a gente mesmo, porque ele está trazendo algo sobre cada um de nós.
As pessoas com as quais eu lido, com as quais eu encontro, mesmo que encontre assim rapidamente na rua, aquelas pessoas vão ativar algo em mim que eu preciso aprender a lidar. É precisamente das figuras sombrias do passado que você tem que escapar. Olha só, elas não são reais e não têm nenhuma influência sobre ti, a não ser que você as traga contigo. Elas carregam as manchas de dor na tua mente, te orientando para atacar no presente em vingança de um passado que já não existe mais. E essa decisão, que é da vingança, né, é uma decisão de dor futura, porque o meu passado vai configurar o meu futuro. A não ser que você aprenda que a dor passada é uma ilusão, está escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderia achar de liberação no presente. O ego quer preservar os teus pesadelos e te impedir de despertar e de compreender que eles são o passado, os nossos pesadelos, né? Poderia reconhecer um encontro santo se o está percebendo apenas como um encontro com o seu próprio passado? Gente, olha que pergunta mais profunda. Está perguntando se a gente poderia reconhecer um encontro santo, que é um encontro com um irmão que está trazendo uma dica sobre aquilo que eu preciso aprender na minha própria vida, se eu poderia reconhecer esse encontro santo quando o que a gente está percebendo é unicamente as questões do nosso passado? Claro que não, né? Pois não estaria se encontrando com ninguém se a gente só olha para o passado. E o compartilhar da salvação, que fez com que o encontro seja santo, estaria excluído da sua vista. Porque quando a minha mente está focada em tudo que é sofrimento do passado, quando eu não liberei ainda, quando eu tenho encontro com alguém e esse encontro é um encontro santo, porque Deus é maravilhoso, Ele vai trazer pessoas, ou seja, testemunhas, que vão mostrar as questões com as quais eu mesmo preciso lidar comigo na minha vida, aí eu não vou reconhecer isso como um encontro santo. Muito pelo contrário, eu vou reconhecer isso como um ataque. E foi por isso que ele falou que aí a gente não estaria se encontrando com ninguém. Porque o compartilhar da salvação, que é uma potência da salvação, que é o compartilhar, eu mostro para o outro o que ele tem que mudar nele, mesmo que seja de uma conversa assim, muito superficial. E o outro também vai ativar em mim aquilo que eu preciso mudar. Então, esse encontro deixaria de existir. E possivelmente esse encontro iria oportunizar na minha vida a liberação de questões que me causam algum tipo de sofrimento. O que eu vou ler agora eu deixei até grifado, porque eu achei de uma importância gigante. O Espírito Santo te ensina que sempre encontra a ti mesmo e que o encontro é santo porque você é santo. O ego ensina que sempre encontra o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. Quanta clareza, né, nessa frase. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à percepção do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas a função dele de ensinar, que é temporária por definição. Porque até que a gente acorde, a gente vai precisar da orientação do Espírito Santo. Depois não é mais necessária. A ênfase do Espírito Santo, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. É exatamente no agora, no estado de consciência de presença,
que a gente consegue identificar, reconhecer a nossa luz, a nossa perfeição, que a gente consegue se conectar com o nosso Criador, que a gente consegue liberar todas as culpas, medos, dores, sofrimentos. Tá tudo aí, é no momento do agora. Por isso a importância do agora. É na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade, pois só o agora está aqui e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos, nos quais se pode achar a salvação. O ego, por outro lado, considera a função do tempo como a de estender a si mesmo no lugar da eternidade, pois assim como o Espírito Santo, o ego interpreta a meta do tempo como a sua própria. Então o ego acha que o tempo existe para que ele possa estender a ele mesmo na eternidade. Gente, chega a ser hilário. A continuidade do passado e do futuro, sob a direção do ego, é o único propósito que o ego percebe no tempo, e ele abole o presente de tal forma que nenhuma brecha em sua própria continuidade possa ocorrer. A sua continuidade, no caso de passado e futuro aqui para o ego, portanto, iria te manter no tempo, enquanto o Espírito Santo iria te libertar no tempo. É a sua interpretação do meio de salvação, ou seja, a interpretação do Espírito Santo, que você tem que aprender a aceitar se quiser compartilhar a meta dele de salvação para você. E eu quero trazer aqui uma frase anterior que disse que a continuidade do passado e do futuro sob a direção do ego é o único propósito que ele tem, porque ele abole o presente. E como que ele abole o presente na nossa mente? São essas distrações que eu citei anteriormente. Aí entram as preocupações, os julgamentos, as críticas, os medos, inseguranças, as culpas e também as outras formas mais sutis, né, que eu citei anteriormente, que são as notícias que a gente assiste na televisão ou na internet, o querer saber da vida do outro, como o outro faz, quem traiu quem matou quem roubou quem. Isso tudo é distração. Parece que não, a gente pensa, eu só estou me mantendo informado. Será mesmo, gente? Nossa, o tempo de vida aqui tem passado tão rápido. Será mesmo que vale a pena perder tanto tempo assim com a vida do outro, com a vida alheia, quando a nossa própria vida muitas vezes está caótica? Não vale, né? Eu vou continuar a leitura aqui então. Você também irá interpretar a função do tempo do mesmo modo como interpreta a nossa própria função. Se aceita a cura como a sua função no mundo do tempo, enfatizará somente o aspecto do tempo, no qual a cura pode ocorrer. A cura não pode ser realizada no passado. Ela tem que ser realizada no presente para liberar o futuro. Essa interpretação liga o futuro ao presente e estende o presente ao invés de estender o passado. Mas se você interpreta a sua função como destruição, perderá de vista o presente e se apegará ao passado para assegurar um futuro destrutivo. E o tempo será como você o interpreta, pois por si mesmo ele não é nada. Incrível, né? Fim da leitura do livro-texto.